Então, olha só, boa tarde a todos. Este vídeo eu estou gravando para resolver aquelas duas listas de exercícios que eu passei nas semanas anteriores, certo? A primeira lista, como vocês bem sabem, é uma lista sobre escalas de temperatura e a segunda lista é uma lista sobre dilatação linear, tá? Então, vamos começar aqui com a primeira lista, certo? O que está sendo pedido na questão de número 1? Na questão de número 1, ele está pedindo para completar essa tabela, tá? Completar de que forma? Você pode ver que nesta primeira coluna que nós temos aqui, ó, nós temos algumas temperaturas na escala Celsius, tá vendo? 400 graus Celsius e 180 graus Celsius. E nessa segunda coluna nós temos algumas temperaturas na escala Fahrenheit, certo? Ele está pedindo para você pegar essa temperatura que está em Celsius e colocar o equivalente dela aqui, ó, na escala Fahrenheit. Da mesma forma, eu vou pegar essa temperatura que está em Fahrenheit e colocar o equivalente dela aqui, ó, na escala Celsius. Então, é só um probleminha de conversão entre escalas de temperatura, tá? Então, vou começar aqui com essa temperatura de 400 graus Celsius. Olha só, qual a fórmula que nós temos para conversão de temperaturas? É essa daqui, não é? A temperatura, deixa eu só mudar a posição aqui. A temperatura em Celsius sobre 5 é igual ao quê? É igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente substituir aqui na equação, não é isso? Então, olha só, qual é a temperatura que eu tenho? Deixa eu aumentar aqui para vocês. Qual que é a temperatura que eu tenho aqui na primeira coluna? A primeira coluna tem 400 graus Celsius, né? Então, foi dado para a gente a temperatura em Celsius. Então, eu vou simplesmente substituir aqui, ó. 400 graus Celsius dividido por 5 é igual a quê? É igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Bem, se você quiser já começando fazendo essa divisão aqui, pode fazer, né? Mas a gente procura fazer sempre do mesmo jeito, então eu vou fazer do jeito que eu faço na sala de aula. Vamos fazer multiplicação cruzada aqui, ó. Todas as vezes que você tiver uma equação com fração dos dois lados, você vai fazer essa multiplicação cruzada. Este termo aqui vai multiplicar por este, e esse termo aqui vai multiplicar por este. Então vai ficar assim, ó. 5 vezes TF menos 32, certo? Então vou colocar aqui, ó, 5 vezes TF menos 32. Por que eu coloquei esse TF menos 32 entre parênteses? Pelo seguinte, porque aqui em cima, ó, eu tenho uma soma ou uma subtração. Todas as vezes que você tiver uma soma ou uma subtração, certo? Você tem que colocar entre parênteses. Por quê? Para indicar que esse 5 aqui, ó, está multiplicando pelos dois termos, certo? Então, esse 5 aqui multiplica por tudo que está entre os parênteses, tá? Então, 5 vezes TF menos 32, eu coloquei aqui, isso tem que ser igual a quê? Isso tem que ser igual a 9 vezes 400. Como é que eu faço essa multiplicação aqui no parênteses? Eu vou pegar esse número que está aqui fora, eu vou multiplicar por este, e depois vou multiplicar por este, certo? Então vai ficar assim, ó, 5 vezes TF vai ficar 5 TF. 5 vezes 32 vai dar quanto? Vai dar 160, não é isso? Faz o jogo de sinal. O 5 é positivo, o 32 é negativo. Então, positivo com negativo vai dar negativo, ok? Isso aqui é igual a quanto? Isso é igual a 9 vezes 400. Quanto que é 9 vezes 400? 3.600, ok? 3.600. Tá, e agora? Agora é só isolar o TF na equação. Como é que eu faço isso? Eu jogo para o lado direito tudo que for somente números, e do lado esquerdo eu deixo tudo que tem letra, né? Então vai ficar assim, ó. Esse termo aqui contém uma letra, então ele fica do lado esquerdo. Isso aqui é igual a 3.600. Esse 3.600, ele estava do lado direito, então ele permanece do lado direito, né? Não precisa mudar o sinal. Esse 160 aqui é só um número, não é? Então eu vou trocar ele de lado. Só que se muda de lado, se ele vai para o outro lado da igualdade, ele tem que mudar o sinal. No caso aqui ele está negativo, passa para o outro lado positivo. Ok? E agora, para continuar, os cálculos, vai ficar assim. Então eu tenho isso aqui, ó. 5TF é igual a 3.600 mais 160. Então vai ficar assim, ó. 5TF é igual. Quanto que é 3.600 mais 160? Vai dar 3.760, não é isso? Então vai ficar 3.760. Deixa eu melhorar aqui a posição do papel.
Só um minutinho. Ok? Então, eu tenho isso aqui, ó. 5 vezes TF é igual a 3.760. Agora é só isolar o TF. Esse 5 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar assim, ó. TF é igual a 3.760 dividido por 5. Então, TF é igual... Quanto que é 3.760 dividido por 5? Vai dar... Deixa eu fazer aqui na calculadora. Vai dar 752, certo? Então, essa temperatura é igual a quanto? É igual a 752. 752 o quê? O que eu acabei de contar não foi temperatura Fahrenheit? Então, 752 graus Fahrenheit. Ok? Então, está resolvida, certo? Então, você vai colocar aqui nessa tabelinha, do lado de cá, você vai colocar 752 graus Fahrenheit. Agora, nós vamos pegar essa temperatura aqui que está em Fahrenheit e mudar para Celsius, certo? Então, vamos fazer isso agora. Ok? Então, eu tenho o quê? Eu tenho uma temperatura de 99,5, não é isso? Então, minha temperatura é 99,5 graus Fahrenheit. Como é que eu transformo isso daqui em Celsius? Vamos colocar aqui na fórmula, ó. A temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Então, no caso aqui, eu te deu a temperatura em Fahrenheit, não é isso? Então, vou pegar este valor aqui, ó, e jogar aqui, ó. Certo? Então, vai ficar assim, ó. A temperatura em Celsius dividido por 5 é igual. A temperatura em Fahrenheit é quanto? 99,5. Menos 32 dividido por 9, certo? Se você quiser, antes de multiplicar cruzado, você já pode fazer o cálculo aqui em cima, ó. Quando que é 99,5 menos 32? Vamos fazer aqui, ó. 99,5 menos 32. Vai dar 67,5. Então, essa subtração aqui, ó, vai dar 67,5, tá? Então, vai ficar assim, ó. A temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a 67,5 dividido por 9, tá? Pronto. E agora? Agora sim, agora eu tenho uma equação com frações dos dois lados, não é isso? Eu vou multiplicar cruzado. Então, esse termo multiplica aqui, esse termo multiplica aqui. Então, vai ficar assim, ó. 9 vezes TC vai dar 9 TC. Ok? 9 vezes TC vai dar 9 TC. 5 vezes 67,5 vai dar quanto? Vou fazer aqui, ó. 5 vezes 67,5 é igual a 337,5. Então, isso aqui, ó, 5 vezes 67,5 vai dar 337,5. Agora, como é que eu faço para achar a temperatura em Celsius? É só isolar o TC, não é? Então, eu pego esse 9 que está multiplicando e passo para o outro lado dividindo. Então, vou ter isso aqui, ó, a temperatura em Celsius é igual a 337,5 dividido por 9. Tá? Fazendo essa divisão vai dar quanto? 337,5 dividido por 9, que vai dar 37,5. Então, a temperatura em Celsius é igual a 37,5 graus Celsius. Ok? Ok, então você vai vir aqui na tabela e vai preencher aqui do outro lado, ó, 37,5 graus Celsius. A terceira, eu tenho aqui 180 graus Celsius, eu quero mudar isso para Fahrenheit, né? Então, vamos então fazer a conversão, olha só. Eu tenho o quê? Eu tenho uma temperatura em Celsius que é igual a 180 graus Celsius. Isso aqui equivale a quanto em Fahrenheit? Vamos usar aquela fórmula, né?
A temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Ok? A temperatura em Celsius, ele deu, né? Então vai ficar assim, a temperatura em Celsius é quanto? 180? Então eu coloco aqui, ó, 180 dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Ok? Agora o que eu faço? Agora eu posso multiplicar cruzado, não é isso? Eu vou multiplicar esse termo por esse e esse termo por esse. Vamos começar com esse termo aqui, ó, 5 vezes TF menos 32. Vai dar quanto? Eu vou colocar aqui, ó, 5 vezes TF menos 32. Okay? Isso tem que ser igual a quanto? 9 vezes 180. 9 vezes 180, eu já vou fazer direto aqui na calculadora, certo? Então vai ficar assim, ó, 9 vezes 180 vai dar 1620. Ok? Ok. E agora, o que eu faço? Agora eu vou pegar esse 5 aqui e multiplicar pelos dois termos que estão lá entre os parênteses, certo? Então esse 5 multiplica aqui e esse 5 multiplica aqui, ó. 5 vezes TF vai dar 5 TF. 5 vezes 32 vai dar quanto? Vai dar 160. Faz o jogo de sinal. Mais com menos vai dar menos. Isso tudo tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 1620. Ok? Agora é só resolver a equação, né? Eu vou deixar do lado esquerdo tudo que tem letra e tudo que for somente números eu jogo para o lado direito. Então vou ter isso aqui, ó. 5TF é igual a 1620. Esse 160, ele vai passar para o lado direito, só que quando ele muda de lado, ele muda o sinal, né? Mais 160. Então vou ter 5TF é igual a 1620 mais 160. Vai dar quanto? Vai dar 1780. 1780. Ok? 1780. Agora é só isolar o TF, né? Como é que eu isolo o TF? Esse 5 está multiplicando pelo TF, então esse 5 passa para o outro lado dividindo. Então vou ter isso aqui, ó. TF é igual a 1780 dividido por 5. Quanto que é 1780 dividido por 5? Vai ficar, deixa eu fazer aqui, 1780 dividido por 5. Vai dar 356. Então isso aqui vai dar quanto? 356. 356 o quê? Graus Fahrenheit. Ok? Ok. Vamos então para o próximo. No próximo nós temos aqui, ó, na coluna do lado direito, menos 49 graus Fahrenheit, certo? Então, eu vou pegar essa temperatura e mudar para graus Celsius, certo? Então, olha só. O que eu tenho? Eu tenho uma temperatura em Fahrenheit que é igual a menos 49 graus Fahrenheit. Quanto é que fica isso na escala Celsius? Começando pela equação, né? A temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Ok? Temperatura em Celsius não tem, né? Então vai ficar assim, a temperatura em Celsius dividido por 5, isso é igual. Qual que é a temperatura em Fahrenheit? É menos 49, menos 49, né? Então vou colocar aqui, ó. Não pode esquecer, colocar menos 49, tá? Então a temperatura em Fahrenheit é menos 49. Menos 32 dividido por 9, certo? Então, multiplicando cruzado fica como? Bem, eu vou fazer o seguinte, antes de fazer essa multiplicação cruzada, eu vou resolver aqui em cima primeiro, ó, porque afinal de contas aqui em cima eu tenho dois valores, certo? Que eu posso fazer a soma ou subtração entre eles. Veja que eu tenho aqui, ó, dois números de mesmo sinal. Qual que é a regra de sinal? A regra de sinal para soma e subtração é sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, subtrai o maior do menor e conserva o sinal do maior. No caso aqui, os sinais são iguais, são. Aqui é menos, aqui também é menos. Então, nesse caso, eu vou somar este número com este e conservar o sinal. Então, vai ter isso aqui, ó. TC sobre 5 é igual. Vamos somar 49 mais 32, vai dar 81, não é isso? Vai dar 81.
certo? Então, 49 mais 32 vai dar 81. Somei e conservei o sinal. Menos 81. Dividido por 9. Ok? Agora, o que eu faço? Veja bem, eu posso fazer o seguinte, eu tenho aqui uma fração dos dois, se você quiser fazer a divisão aqui já direto, pode fazer, mas eu vou continuar fazendo do jeito que a gente sempre faz nas nossas aulas, certo? Vou fazer multiplicação cruzada, que é para vocês não esquecerem, tá? Então, o que eu vou fazer? Multiplica esse por esse e esse por esse. 9 vezes TC vai dar 9 TC, não é isso? É igual. 5 vezes 81 vai dar quanto? Vai dar 405? Não é? 5 vezes 81 vai dar 405. Não podemos esquecer do jogo de sinal. O 5 é positivo, 81 é negativo. Você faz positivo com negativo, vai dar negativo. Ok? Pronto. Agora é só isolar o TC. Né? Esse 9 está multiplicando pelo TC, passa para o outro lado dividindo. Então, TC é igual a menos 405 dividido por 9, certo? Que vai dar 45. É isso? Deixa eu ver aqui. 81 dividido por 9, 9 vai dar 45. Quer ver? Deixa eu fazer aqui. Opa, 405 dividido por 9. Vai dar 45, certo? Então, vai ficar assim, ó, TC é igual 405 dividido por 9 vai dar 45. Jogo de sinal. Negativo com positivo vai dar negativo. Então, TC é igual a menos 45. Menos 45 o quê? Menos 45 graus Celsius. Ok? Então, você vai vir nessa tabelinha aqui, ó, e colocar menos 45 graus Celsius, tá bom? Vamos para a próxima? Número 2. Vamos. Olha só. A próxima também é uma questão simplesinha de escala de temperatura, né? Simplesinha de escala de temperatura, que é essa daqui, ó. Deixa eu puxar aqui para vocês poderem ler. Em certo dia, na cidade de Salvador, o Serviço de Meteorologia anunciou uma temperatura de 40 graus Celsius, certo? Uma temperatura máxima de 40 graus Celsius e uma temperatura mínima de 25 graus Celsius. Aí pergunta, qual é a variação de temperatura entre os instantes em que foram assinaladas as temperaturas máximas e mínimas? Tá? Então veja, pessoal, que essa primeira pergunta aqui, ó, ele não está pedindo para você fazer conversão nenhuma, certo? Ele só quer saber qual foi a variação de temperatura entre os instantes em que foram assinaladas as temperaturas máximas e mínimas. Gente, todas as vezes na física que você ouvir falar a palavra variação, significa mudança, certo? Então, quando ele pede a variação da temperatura, ele quer saber a mudança de temperatura. Então, dá para responder até de cabeça, não é isso? Olha só, o Serviço de Meteorologia anunciou uma temperatura máxima de 40 graus Celsius e uma mínima de 25 graus Celsius. Bem, se a mínima é de 25 e a máxima é de 40, quanto que mudou? Qual foi a variação? A variação vai ser de 15 graus, não é isso? De 25 graus Celsius para 40 graus Celsius vai dar 15 graus. Ok? Então, você pode responder o seguinte. Deixa eu subir aqui, ó. A variação de 15 graus. Então, variação, olha só o símbolo que você usa para variação. Variação é essa letrinha grega aqui, que é o delta. Então, variação da temperatura é igual a 15 graus Celsius. Ok? Não precisa nem fazer continha, dá para fazer de cabeça, não é isso? Dá para fazer de cabeça. Aí você pergunta, então quer dizer que não tem fórmula? Tem fórmula sim, certo? Só que se você souber fazer de cabeça, não precisa nem usar a fórmula. Ah, mas qual que é a fórmula? A fórmula, se você quisesse usar a fórmula, seria essa, ó. A variação da temperatura é igual à temperatura final menos a temperatura inicial, né? Então, a variação da temperatura é igual. A temperatura final é igual a quanto? 40 graus Celsius, ok? Essa é a temperatura final, ok? E qual que é a temperatura inicial? A temperatura inicial é igual a 25 graus Celsius. Então, a variação da temperatura é igual a 40 menos 25, que vai dar 15 graus Celsius, tá? Então, você pode usar essa formulazinha, mas se você quiser, você pode fazer o quê? Você pode fazer de cabeça,
tá? Só uma coisa, eu usei essa formulazinha aqui, ó, temperatura final menos temperatura inicial. Aí aqui, ó, eu digo que a temperatura final é igual a 40, certo? E a temperatura inicial é igual a 25. Aí você pergunta, Hugo, como é que você sabe se a temperatura inicial não é a de 40 e a final é de 25? Pelo seguinte, a temperatura mínima, certo? É a menor temperatura do dia, certo? Que vai ser o ocorrer de quanto? De manhã, ok? A gente sabe o que? A gente sabe que a menor temperatura do dia é sempre de manhã, ok? E a temperatura máxima é o que? A temperatura máxima é o momento mais quente do dia. Então, se a temperatura mínima ela é de manhã, então foi a que foi medida primeiro. Então, por isso que ela é a temperatura inicial, tá bom? Ok. Tá, então a letra A está respondida. Letra A, variação de temperatura é igual a 15 graus Celsius. Letra B, ele quer saber qual é o valor dessa variação expresso na escala Fahrenheit. Isso é, quanto que é esse ΔT expresso na escala Fahrenheit. Veja bem, pessoal, aqui a gente vai fazer o seguinte. Nessa letra B, deixa eu colocar aqui. Nessa letra B, a gente vai fazer o seguinte, ó. Qual que vai ser a variação da temperatura em Fahrenheit? A variação da temperatura em Fahrenheit vai ser igual a quê? Vai ser a temperatura final em Fahrenheit, não é isso? Vou colocar aqui a temperatura final em Fahrenheit, menos a temperatura inicial em Fahrenheit, tá? Então, você vai usar a mesma formulazinha que a gente usou aqui, ó. Só que os valores, ao invés de ser em graus Celsius, vai ser em graus Fahrenheit. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai pegar esses 40 graus Celsius aqui, ó, converter para Fahrenheit e jogar aqui. E a gente vai pegar esse 25 graus Celsius aqui, ó, converter para Fahrenheit e jogar aqui. Então, a gente vai ter que fazer duas conversões, tá? Ok? Então, vamos fazer isso. Vamos converter primeiro essa temperatura aqui, ó, que está em graus Celsius, para Fahrenheit. Vai ficar assim, ó. A temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. A temperatura em Celsius eu tenho, não tenho? É 40. Certo? Que é a temperatura final aqui, ó, que eu vou jogar na fórmula depois. Então, 40 dividido por 5 é igual. A temperatura em Fahrenheit eu não tenho. A temperatura só uma coisinha, que não confunda esse TF da fórmula com esse outro TF aqui, ó. Esse TF que você vai jogar nessa fórmula aqui é a temperatura final, tá? Esse TF que está nessa outra fórmula aqui, ó, é de temperatura em Fahrenheit, tá? É porque é o mesmo símbolo para os dois, tá? Então, a temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9, ok? Aí eu faço a multiplicação cruzada, né? Este termo multiplica aqui, esse termo multiplica aqui. Então vai ficar assim, ó, 5 vezes TF menos 32. Vou colocar aqui, ó. 5 vezes TF menos 32. Isto é igual a 40 vezes 9. Né? Vai dar 360. Ok? Pronto. Agora é só fazer a multiplicação, né? Aqui dentro do parênteses. Então vai ficar assim, ó, 5 vezes TF vai ficar 5 TF. 5 vezes 32 vai dar 100 e... 5 vezes 32 vai dar 160. Faz jogo sinal. Positivo com negativo. Negativo. Isso daqui é igual a quanto? Isso é igual a 360. Agora é só isolar o TF, não é isso? Vou passar os números para o lado direito, então vou ter isso aqui, ó. 5TF é igual a 360. Esse 160 estava negativo, passa positivo. Ok? Então, 5TF é igual a 160 mais 360 vai dar 400, 520, não é isso? E 20, ok? E agora é só isolar o TF, né? Então vai ficar assim, ó. Esse 5 está multiplicando, passa dividindo. Então vou ter TF é igual a 520 dividido por 5. Dividido por 5. 520 dividido por 5 vai dar quanto? Vai dar 104? É isso? Vai dar 104, não é isso? Pronto, então a temperatura em Fahrenheit é igual a 104 graus Fahrenheit. Que temperatura que é essa? Essa aqui é a temperatura
a temperatura em Fahrenheit, não é isso? Só que a gente sabe que essa temperatura em Fahrenheit, ela é o quê? É a temperatura final, não é isso? É a temperatura final. Então, o que a gente vai jogar aqui, ó. Ok? Então, este valor aqui nós vamos jogar aqui na forma, tá bom? E a temperatura inicial? A temperatura inicial, vocês podem ver que é uma temperatura de 25 graus Celsius, não é isso? Então, vou pegar esses 25 graus Celsius e converter para Fahrenheit. Eu vou ter isso aqui, ó. A temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Então, qual que é a temperatura em Celsius que eu tenho agora? É 25, né? Então, vai ficar assim, ó, 25 dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9, ok? Fração dos dois lados eu multiplico cruzado, não é isso? Então, vai ficar assim, ó. 5 vezes TF menos 32 vai ficar 5. Esse TF menos 32 eu coloco entre parênteses, né? 5 vezes TF menos 32. Isso é igual a quanto? Isso é igual a 25 vezes 9. Que vai dar quanto? Deixa eu fazer aqui. 25 vezes 9. 225. Ok? Então, 25 vezes 9, 225. Ok? Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a multiplicação aqui, né? A distribuição. Então, 5 vezes TF vai ficar 5TF. Ok? 5 vezes 32 vai dar quanto? Vai dar 160. O jogo de sinal aqui é positivo, aqui é negativo, então fica negativo. Isso é igual a quanto? Isso é igual a 225. Agora vamos isolar o TF, né? Vai ficar assim, 5TF é igual a 225. Esse 160 está negativo, passa para o outro lado positivo. Pronto. Então, vou ter isso aqui, ó. 5TF é igual a 225 mais 160 vai dar quanto? Vai dar 385, né? 385. E agora, eu pego esse 5 que está multiplicando e passo para o outro lado dividindo. Então, vou ter isso aqui, ó. TF é igual a 385 dividido por 5, que vai dar quanto? Que vai dar 385 dividido por 5, vai dar 76,5. Deixa eu ver aqui. 385 dividido por 5. Desculpe. Do 77. Pronto. Então, a temperatura em Fahrenheit é igual a 77 graus Fahrenheit. Ok? Então, essa é a nossa temperatura, o quê? Nossa temperatura inicial. Então, recapitulando aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Ele pediu a variação da temperatura em Fahrenheit, não foi? Então, a gente pegou a temperatura final em Fahrenheit, que a gente achou aqui, ó, tá aqui embaixo, é 104 graus Fahrenheit. E a temperatura inicial em Fahrenheit, que a gente acabou de achar que é 77 graus Fahrenheit, certo? Então, vamos jogar aqui no cálculo, vai ficar assim, ó. Temperatura final é quanto? 104 graus Fahrenheit. Menos a temperatura inicial, que é 77 graus Fahrenheit. 104 menos 77 vai ficar 27, não é isso? 27, tá? Então, a variação da temperatura vai ser de 27. Não está aparecendo para vocês? Então, vou colocar aqui embaixo, ó. 104 menos 77 vai dar 27. Então, a variação da temperatura foi isso aqui, ó. A variação da temperatura foi de 27 graus Fahrenheit. Tá bom? Ok. Vamos para a próxima questão. Questão de número 3. Questão de número 3. Vou precisar de uma outra folha.